Bom dia, alunos! Hoje nós vamos iniciar nosso estudo sobre o sistema nervoso. Vocês vão encontrar esse assunto nas páginas 760 e a 771 do seu livro-texto. Vocês certamente se lembram desse desenho, né? É o neurônio, que é a principal célula do sistema nervoso. Vamos recordar as partes dessa célula tão diferente e especial. Os dendritos são prolongamentos dos neurônios que garantem a recepção dos estímulos. Eles levam o impulso nervoso em direção do corpo celular. A grande maioria dos neurônios apresenta uma grande quantidade de dendritos, prolongamentos que garantem a condução do impulso nervoso. Os dendritos se expandem como dedos de uma célula nervosa. O axônio é o prolongamento que garante a condução do impulso nervoso. Cada neurônio possui apenas um axônio, o qual é geralmente mais longo que os dendritos. Envolvendo o axônio está um isolamento elétrico chamado de bainha de mielina. Essa bainha é formada por dois tipos de células, oligodendrócitos no sistema nervoso e células de Schwann no sistema nervoso periférico. Os locais onde há falhas nessa bainha são chamados de nódulos de Ranvier. O corpo celular é o local do neurônio onde se encontra o núcleo, grande parte das organelas celulares e de onde partem os prolongamentos do neurônio. As células da glia exercem importantes funções para o sistema nervoso. São as células da neuróglia. Por exemplo, astrócitos. Como o próprio nome indica, tem o formato estrelado, que é característica conseguida graças aos seus prolongamentos. São o tipo celular mais numeroso e com maior diversidade de funções. Entre as funções que podem ser atribuídas aos astrócitos, podemos destacar a função de sustentação, controle da composição iônica e molecular do ambiente onde estão localizados os neurônios, transferências de substância para os neurônios e respostas a sinais químicos, por exemplo. Há dois tipos de astrócitos, os que ficam na substância cinzenta e têm prolongamentos curtos, e os que se localizam na substância branca e têm prolongamentos mais longos e numerosos. Oligodendrócitos são células responsáveis pela produção da bainha de mielina em neurônios presentes no sistema nervoso central. Essas células enrolam-se em volta do axônio, formando a bainha, que funciona como um isolante elétrico. Os oligodendrócitos são capazes de envolver até 60 axônios de neurônios. Estão entre as células mais vulneráveis do sistema nervoso central e são altamente especializadas. Células de Schwann são também responsáveis por formar a bainha de mielina. Entretanto, esse tipo de célula envolve neurônios que estão presentes no sistema nervoso periférico. Diferentemente dos oligodendrócitos, as células de Schwann formam a bainha de mielina de aparência de apenas um neurônio. Células ependimárias são células que revestem as cavidades no cérebro e no canal central da medula espinhal. Sua função é garantir a movimentação do líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano é um líquido que envolve o sistema nervoso, protegendo contra choques mecânicos. Micróglia são as menores células da glia, com pequenos prolongamentos que se destacam por sua capacidade fagocitária. Elas se localizam no sistema nervoso central e atuam em processos inflamatórios e também reparos do sistema. Uma curiosidade: no sistema nervoso central, para cada neurônio, há cerca de 10 células da glia. Bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa de tecido adiposo que protege as células nervosas, as células que transportam mensagens entre o cérebro e o resto do corpo. A bainha de mielina envolve as fibras, que são a parte longa
em forma de fio de uma célula nervosa. Ela protege essas fibras, conhecidas como axônios, para parecendo um isolamento em torno de um fio elétrico. Quando a bainha de mielina é saudável, os sinais nervosos são enviados e recebidos rapidamente. Mas quando a pessoa tem, por exemplo, esclerose múltipla, o sistema imunológico do corpo trata a bainha de mielina como uma ameaça. E aí ele ataca tanto a bainha quanto as células que a compõem. Quando isso acontece, os nervos dentro da bainha podem ser danificados. E isso deixa cicatrizes e torna mais difícil para eles levarem as mensagens para o resto do corpo. Uma grande parte das pesquisas em esclerose múltipla, chamada de EM, está focada em aumentar a capacidade do seu corpo para reparar a bainha danificada. Os cientistas estão estudando maneiras de evitar as reações químicas que levam a danos na bainha de mielina, medicamentos que possam prevenir ou corrigir a esclerose múltipla, quais os anticorpos de combate à doença, que fazem com que o organismo lute contra a doença, e se células-tronco podem crescer em diferentes tipos de tecidos, e também se elas podem ser usadas para reverter os danos causados pela EM. Existe um filme chamado Óleo de Lorenzo, de 1992, que conta a história real de um menino, o Lorenzo, de 5 anos de idade, que foi diagnosticado com uma doença degenerativa sem cura que destrói a bainha de mielina. No filme, os pais do menino, que não eram cientistas, começam a estudar essa doença e acabam por descobrir um tratamento revolucionário somente com o uso de um óleo, que é batizado óleo de Lorenzo, que é adicionado à alimentação. Esse óleo não cura, mas estaciona os sintomas da degeneração da bainha de mielina. E no filme, conta a história do menino que conseguiu ter mais alguns anos de vida, porque ele viveu até os 30 anos e acabou morrendo de pneumonia. Hoje, esse é um dos mais eficientes meios de tratamentos da ALD, que é uma doença degenerativa da bainha de mielina. O pai do Lorenzo acabou recebendo o título de doutor honório por sua contribuição à ciência, apesar de não ser cientista. A bainha de mielina não é contínua, porque ela apresenta intervalos reguladores, formando os chamados nódulos de Ranvier, também conhecidos como lacunas mielina-bainha, que ocorre ao longo do axônio. Os nódulos são isolados e são altamente enriquecidos em canais iônicos, permitindo que participem da troca de íons necessária para regenerar o potencial de ação, mantendo a velocidade e a intensidade, e ao turbinar o sinal desencadeado no início do axônio, permitindo que ele se mantenha até chegar à fenda sináptica. A condução nervosa em axônios mielinizados é chamada de condução saltatória, devido à maneira como o potencial de ação parece pular de um nó para o outro, próximo ao longo do axônio. Isso resulta em uma condução mais rápida do potencial de ação. Os nódulos de Ranvier são regiões limites entre uma célula de Schwann e outra. Portanto, o nódulo de Ranvier é uma região do axônio entre duas células de Schwann, que não está envolvida por nenhuma delas. E aí é que se verificam as trocas iônicas do axônio com o meio extracelular, na sua grande maioria. Esse mecanismo permite a condução saltatória do potencial de ação, que leva a grandes ganhos de velocidade e de energia. Além disso, a célula também produz fatores de crescimento e permitindo assim a nutrição eficaz do segmento do axônio que ela isola. Uma curiosidade: o microbactério lepra
que é o bacilo causador da lepra, também conhecido como hanseníase, consegue se ligar à lâmina basal das células de Schwann e provavelmente por essa interação é que o bacilo seja a única bactéria que invade o sistema nervoso periférico. E agora nós vamos falar sobre sinapse. Uma sinapse é o local de comunicação entre dois neurônios, ou entre um neurônio e uma célula efetora, isso é, uma célula motora, por exemplo. Ela tem por função enviar sinais através da transmissão sináptica para ocorrer alguma ação específica no corpo. Acontecem milhares de sinapses diariamente no corpo humano, e são elas que fazem com que o músculo retraia rapidamente ao encostar em algo muito quente, por exemplo, e também enviam neurotransmissores importantes ao longo das células, como dopamina, entre outros. As sinapses podem acontecer em 3 locais diferentes, dependendo unicamente do tipo de comunicação a ser feita e a mensagem que precisa ser enviada. São eles axodendrítica, que acontece entre o axônio do primeiro neurônio e o dendrito do segundo axônio. Axossônica, quando acontece entre o axônio do primeiro neurônio e o axônio do segundo neurônio. E axossomática, quando acontece entre o axônio do primeiro neurônio e o corpo celular do segundo neurônio. Existem 2 tipos de sinapse nervosa, a sinapse elétrica e a sinapse química. Ambas acontecem no sistema nervoso, porém de formas diferentes, dependendo de ações distintas para que a comunicação entre os neurônios aconteça. Sinapse elétrica. Para que essa aconteça, é preciso que 2 ou mais neurônios enviem informações um para o outro. O neurônio que está acima da fenda sináptica chamamos de neurônio pré-sináptico, e o que está após a fenda nós chamamos de neurônio pós-sináptico. Na sinapse elétrica, os neurônios estão extremamente próximos, isso porque, nesse caso, a fenda sináptica é menor. Eles também possuem uma proteína de ligação importante que é chamada de conexina. As conexinas criam um caminho como um tipo de tubulação que permite com que os íons presentes no neurônio pré-sináptico passem para o neurônio pós-sináptico e vice-versa. A sinapse elétrica é bidirecional, ou seja, ela permite troca de informações de um neurônio para o outro. Ela acontece em menor número e numa velocidade muito alta e só pode ser encontrada em lugares específicos e restritos do cérebro. Esse tipo de sinapse é responsável por atuar em comunicações e estímulos para o músculo cardíaco, para a bexiga e para o útero. A sinapse química, ela depende da sinapse elétrica e é unidirecional, indo do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. E nela, os neurônios se aproximam um do outro, mas não se tocam, porque neste caso a fenda sináptica é maior. As sinapses químicas se iniciam com os neurônios transmissores, que são com os neurotransmissores, que são substâncias químicas que são produzidas dentro do neurônio pré-sináptico e carregam as informações que precisam ser levadas para o neurônio pós-sináptico. Essas substâncias, os neurotransmissores, possuem informações que vão geralmente a algum tipo de ação no corpo. Porém, como não há uma grande aproximação dos neurônios, o processo é mais longo e depende de outros fatores importantes. Os neurotransmissores ficam dentro de vesículas sinápticas, que são como saquinhos que guardam essas substâncias e ficam esperando algum estímulo para se romper e aí liberar essas substâncias. Por exemplo, a liberação de cálcio, que cria um canal na membrana do neurônio e empurra as vesículas sinápticas
até o final da membrana. Após esse estímulo, elas se rompem e liberam os neurotransmissores. A ação que acontece após a liberação depende unicamente do neurotransmissor que será liberado. A dopamina, por exemplo, é o neurotransmissor responsável pelo controle dos sentimentos e pelo mecanismo de recompensa no sistema nervoso. Vamos entender agora a transmissão do impulso nervoso. Em um neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sentido. São recebidos pelos dendritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e da extremidade do axônio são passados à célula seguinte. O impulso nervoso se propaga através do neurônio de origem elétrica e resulta de alterações nas cargas elétricas das superfícies externas e internas da membrana celular. A membrana de um neurônio, repouso, se apresenta com carga elétrica positiva do lado externo, isso é, voltado para fora da célula, e negativa do lado interno, isso é, em contato com o citoplasma da célula. Quando essa membrana se encontra em tal situação, se diz que está polarizada. Essa diferença de cargas elétricas é mantida pela bomba de sódio e potássio. Assim, separadas, as cargas elétricas estabelecem uma energia elétrica potencial através da membrana, que é o potencial da membrana ou potencial de repouso, que é a diferença entre as cargas elétricas através da membrana. Quando um estímulo químico, mecânico ou elétrico chega ao neurônio, pode ocorrer a alteração da permeabilidade da membrana, permitindo grande entrada de sódio na célula e uma pequena saída de potássio dela. Com isso, ocorre uma inversão das cargas ao redor dessa membrana, que fica despolarizada e aí gerando um potencial de ação. Essa despolarização se propaga pelo neurônio, carregando assim o impulso nervoso. Imediatamente após a passagem do impulso nervoso, a membrana sofre repolarização e aí recupera seu estado de repouso e a transmissão do impulso para. O estímulo que gera o impulso nervoso deve ser forte o suficiente, isso é, acima de um determinado valor crítico, que varia entre os diferentes tipos de neurônio para induzir a despolarização que transforma o potencial de repouso em potencial de ação. Esse é o estímulo limiar. Abaixo desse valor, o estímulo só provoca alterações locais na membrana, que logo cessam e não desencadeiam o impulso nervoso. Mas quando o estímulo é acima do limiar, gera o mesmo potencial de ação que é transmitido ao longo do neurônio. Assim, não existe variação de intensidade do impulso nervoso em função do aumento do estímulo. O neurônio obedece à regra do tudo ou nada. Dessa forma, a intensidade das sensações vai depender do número de neurônios despolarizados e da frequência de impulsos. Imagine, por exemplo, uma queimadura no dedo. Quanto maior a área queimada, maior a dor, porque os receptores serão estimulados e mais neurônios serão despolarizados. A transmissão do impulso nervoso de um neurônio ao outro ou às células do órgão efetor é realizada por meio de uma região de ligação especializada, denominada sinapse, como nós já vimos. No sistema nervoso, verifica-se que os neurônios se dispõem diferencialmente de modo a dar origem a duas regiões com coloração distinta entre si, que podem ser notadas macroscopicamente. A região cinzenta, onde estão os corpos celulares, e a substância branca, onde estão os axônios. No encéfalo, com exceção do bulbo, a substância cinzenta está localizada externamente e a substância branca mais internamente. Então, aqui novamente vemos o caminho do impulso nervoso, sempre dendrito, corpo celular e axônio, como nós já falamos. Vamos agora falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é o responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. A função é de perceber
e de identificar as condições ambientais externas e também as internas, isso é, do próprio corpo, e também elaborar as respostas que adaptem o corpo a essas condições. O sistema nervoso é dividido didaticamente em duas partes. Sistema nervoso central, que é dividido em encéfalo, onde se tem 4 partes: o cérebro, o cerebelo, diencéfalo e o tronco encefálico, que pode dividir-se em mesencéfalo, ponte e bulbo, e a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é formado por 12 pares de nervos cranianos, 13 pares de nervos raquidianos, as terminações nervosas e também os gânglios nervosos. Nós vamos falar sobre cada um deles, ok? Vamos começar pelo encéfalo. Nos adultos, ele pesa cerca de 1,4 kg. Ele está protegido pela caixa craniana e é dividido em 4 partes: o cérebro, o diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. Veja aqui na figura a localização de cada uma das partes. Vejam que o cérebro é, sem dúvida, a parte maior. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, como eu falei, é a maior parte e é cerca de 90% da massa encefálica e é representada por este órgão tão maravilhoso e ainda tão misterioso. A superfície do cérebro é bem preguiada, como se amassássemos uma folha de papel, e assim cabe muito mais massa em um volume bem menor. É marcado por sulcos e depressões conhecidas como circunvalações cerebrais. Ele é dividido em 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. Há uma conexão entre os 2 hemisférios, que é chamada de corpo caloso, que é constituído por mais de 200 milhões de fibras nervosas. A camada mais externa, cuja espessura varia de 1,5 cm até 4 cm, é chamada de córtex cerebral e é constituído por mais de 10 bilhões de corpos celulares de neurônios e recebe o nome também de massa cinzenta. Já a região mais interna é constituída por dendritos e axônios e que levam informações ao córtex e trazem deles instruções para o funcionamento do corpo e é chamada de substância branca. Além das áreas responsáveis pelas sensações e por movimentos, por exemplo, a porção anterior do lobo frontal controla os músculos esqueléticos do lado oposto do corpo. O pensamento e a fala também estão localizadas nessa região. O córtex cerebral humano também contém áreas associativas, isto é, que são responsáveis pela interpretação das sensações e também da elaboração dos planos de ação. O cérebro humano, com o seu grande número de áreas associativas, é considerado o centro da inteligência e também do aprendizado. A atividade do cérebro humano requer 17% do sangue bombeado pelo coração e utiliza 20% do oxigênio inalado, apesar de corresponder a apenas 2% do nosso peso corporal. Alguns cientistas acreditam que há uma diferença no desenvolvimento dos hemisférios cerebrais nas pessoas, estando o lado direito mais ligado às artes e às emoções, e o lado esquerdo mais ligado a áreas exatas e ao raciocínio. Mas muito ainda há para se descobrir e comprovar. Acreditam também que as mulheres usam mais o lado direito e por isso são mais emotivas. Será verdade? Eu acho mesmo que essa diferença está mais ligada a uma coisa meio que cultural do que científica. Estamos aguardando maiores esclarecimentos sobre o assunto. Como eu disse, nosso cérebro é maravilhoso e, infelizmente, muito desconhecido, porque é muito misterioso, realmente. O cérebro tem as funções de interpretar as milhares de sensações e de realizar os atos conscientes e voluntários, como os movimentos
o pensamento, a memória, a inteligência, o aprendizado e a função dos 5 sentidos e também do equilíbrio. Sabe-se que esse mapeamento do cérebro não é assim tão estático, porque quando da perda de uma área responsável por uma ação, uma outra área pode ser ensinada, entre aspas, né, a desempenhar a função daquela área que foi perdida. A recuperação de uma lesão cerebral depende em parte das seguintes características do cérebro: plasticidade do cérebro remanescente e redundância. A plasticidade varia de pessoa para pessoa e é afetada pela idade e também pela saúde em geral. A reorganização total das funções encefálicas após lesão é bem incomum em adultos, embora a plasticidade permaneça operante em muitas áreas encefálicas por toda a vida. A redundância refere-se à capacidade de mais de uma área do cérebro de desempenhar a mesma função. O diencéfalo pode ser dividido em tálamo e hipotálamo. Estão localizados embaixo do corpo caloso, que é a região que une os hemisférios cerebrais e origina-se do diencéfalo embrionário. O tálamo é composto por 2 massas de forma ovoide de substância cinzenta e ficam encaixadas na base do corpo caloso. Todos os sentidos, ou melhor, todas as mensagens sensoriais, com exceção do olfato, passam pelo tálamo antes de irem para o córtex. Acredita-se que o tálamo atue como uma estação integradora e retransmissora do impulso nervoso para o córtex cerebral, sendo responsável por seu direcionamento às áreas apropriadas do cérebro onde devem ser processadas. E também acredita-se ser uma região responsável por emoções que acompanham a percepção sensorial e também exercem um papel importante na regulação do estado de consciência, de alerta e de atenção. O hipotálamo é uma região importante na homeostase, isso é, no ajustamento do organismo às variações externas. Por exemplo, o hipotálamo que controla a temperatura do corpo, também o apetite, o balanço hídrico, além de ser o principal centro da expressão emocional e do comportamento sexual. Ele faz também a integração entre os sistemas nervoso e endócrino, e atuando na atividade de diversas glândulas endócrinas, como por exemplo a hipófise. Só para se ter um exemplo da importância do hipotálamo, os medicamentos que regulam o sono e também os remédios usados para controlar o apetite agem nessa área, e sendo por isso somente usados com controle médico. Vejam aqui na figura a localização dessas 2 áreas que falamos, o tálamo e o hipotálamo, bem embaixo do corpo caloso, bem embaixo do corpo caloso. O cerebelo recebe informações de diversas partes do encéfalo sobre a posição das articulações e também sobre o grau de estiramento dos músculos, bem como informações auditivas e visuais. Com base nessas informações, o cerebelo coordena e orienta a postura corporal. Quando uma parte do corpo se movimenta, o cerebelo coordena a movimentação das outras partes corporais para manter o equilíbrio. E é graças ao cerebelo que podemos, por exemplo, realizar ações bem coordenadas e complexas, como andar de bicicleta, jogar tênis ou tocar violão, porque ele é o responsável pela aprendizagem motora. Quando uma lesão nesta área, o corpo costuma perder o equilíbrio, o tônus muscular e a coordenação dos movimentos, e também está relacionado com atividades do controle cognitivo, como motivação e emoção. Vejam aqui na figura a localização do cerebelo, bem aqui localizado na parte de trás da cabeça. O tronco encefálico pode ser dividido em 3 partes: mesencéfalo,
ponte e bulbo encefálico. O mesencéfalo, que está envolvido na recepção e na coordenação de informações sobre o grau de contração dos músculos e sobre a postura corporal. A ponte, que é constituída principalmente por fibras nervosas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo e é onde há centros coordenadores da movimentação dos olhos, também do pescoço e do corpo em geral. A ponte também participa da manutenção da postura correta e no tônus muscular. O bulbo é também chamado de medula oblonga e controla funções como os batimentos cardíacos, a respiração e a pressão sanguínea. E também está relacionado com alguns tipos de reflexos, como mastigação, os movimentos peristálticos, a fala, o piscar dos olhos, a secreção lacrimal e o vômito. É o órgão que está em contato direto com a medula espinhal e é a via de passagem de diversos nervos para os órgãos localizados mais acima. Vejam aqui na figura a localização do bulbo encefálico. Bem, alunos, vocês já perceberam o quanto complexo e apaixonante é esse assunto, não é? Por hoje é só e vamos continuar na próxima aula com o final do assunto sistema nervoso, ok? Então, até lá!